Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre a saúde financeira de um grupo de empresas, o grupo liderado pela Alphabet, que contém empresas da dimensão do Google e do YouTube. Convido a você, empresário, a você, investidor, a você, cidadão, para acompanhar nosso vídeo e, para isso, preparei um conjunto de slides com muito cuidado para facilitar o processo de apresentação do grupo de empresas. Muito bem, vamos iniciar nossa apresentação, nossos slides, falando do Google. O Google é uma empresa mundialmente conhecida, uma empresa de tecnologia, inteligência artificial, mecanismo de busca, publicidade online e comércio eletrônico, entre outras atividades. Cabe destacar que, entre outras atividades, tem projetos extremamente revolucionários, como o desenvolvimento e a produção de carros autônomos. A história do Google se inicia antes de sua própria fundação. Em 1996, Larry Page e Sergey Brin, estudantes do curso de doutorado em ciência da computação da Universidade de Stanford, iniciam suas pesquisas acadêmicas e daí surge o insight para a constituição da empresa, para a constituição do Google. Portanto, em 1998, a empresa é formalmente constituída. A empresa inicia com o seu site de busca, de pesquisa. Este site vai conquistando a confiança e a preferência dos diversos usuários que entendem que ele tinha melhor desempenho do que os concorrentes na época. A confiança conquistada pelo Google, ela se inicia muito cedo. Já no ano de sua fundação, em 1998, ou seja, em agosto do ano da fundação, o Google recebe uma doação de $100 mil de um dos fundadores da Sun Microsystems. Então, isso caracteriza que os jovens acadêmicos e empresários estavam conquistando a confiança, portanto, de segmentos e de pessoas para desenvolverem suas atividades. A empresa evolui, a empresa se desenvolve. Em 2004, ela lançou uma IPO, uma meta de captar algo da ordem de $4 bilhões. Em 2005, ela desenvolve parceria com a NASA. Isso caracteriza, evidentemente, que ela já está num alto grau de tecnologia ao ponto de despertar e de conquistar a confiança da NASA para compartilhamento de conhecimento científico necessários para o desenvolvimento da própria NASA. Em 2006, o YouTube é comprado e adquirido por 1,65 bilhões. Então, o Google realiza essa grande operação de aquisição do YouTube. O ano de 2006, portanto, foi o ano da compra do YouTube. 2007 e 2008 foram 2 anos difíceis para o Google, foram os anos em que ocorreu a crise financeira do subprime. Entretanto, a empresa evolui. Em 2014, 2015, surgem também reestruturações importantes dentro do conglomerado, dentro do grupo de empresas. Em 2014, a empresa ajustou o seu capital, dividiu esse capital em 3 categorias de ações. Ação classe A, que recebeu o código de GOGL, que dá direito a um voto. Esse código que eu me refiro foi o código na Bolsa Nasdaq. Em seguida, as ações classe C, que não dá direito a voto, e um terceiro tipo de ação, classe B, em que cada ação dá direito a 10 votos. Essa reengenharia acionária ou societária visou assegurar aos seus sócios fundadores, tanto ao Larry quanto ao Sergey, o comando das empresas, né, para que eles tenham maior segurança, uma vez que cada ação classe B
com direito a 10 votos, essas ações ficaram em poder dos sócios fundadores. Não são ações negociadas em bolsa de valores, como é o caso da classe A e da classe C. Então, foi formado o grupo, foi reestruturado, os dois sócios e mais outras pessoas físicas e pessoas jurídicas detêm ações da Alphabet. A Alphabet é a empresa do grupo, porém o comando, conforme já mencionamos, está na mão dos dois sócios fundadores. A Alphabet detém o controle do Google, que é a sua principal subsidiária, e o Google, por sua vez, ele detém o controle do YouTube. Então, essas são as linhas gerais da estrutura societária e acionária da Alphabet, incluindo o Google e o YouTube. Neste diagrama, nós vamos mostrar a ideia de um conglomerado, a ideia de uma forma mais abrangente, né? Então, nós temos a Alphabet, conforme já mencionamos, que ela detém o controle acionário do Google. Além do Google, ela detém outras empresas, né, também nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar. Esses quadros, esses retângulos em branco com reticências, eles ilustram uma série de outras empresas que existem também sob o controle da Alphabet. Não é o caso da gente ficar mencionando e descrevendo essas outras empresas, porque a nossa análise vai se concentrar na Alphabet, com destaques para o Google e para o YouTube. Também o Google, por sua vez, reafirmando, ele detém o controle do YouTube. Além do controle do YouTube, o Google controla também outras empresas, como o Android, Google Maps e, além de outras empresas, evidentemente, esse quadro, esse retângulo em branco, ele ilustra essa situação do controle de outras empresas. Então, existem várias empresas, cada uma dessas empresas que compõe o grupo, uma quantidade muito maior do que a ilustração que está aí, evidentemente, ela tem sua contabilidade, ela tem suas demonstrações financeiras, tem seus produtos, evidentemente, né? Entretanto, a Alphabet, ela tem o papel como holding, tanto do controle da gestão quanto de emissão das demonstrações financeiras consolidadas, né? O que é uma demonstração financeira consolidada? São balanços, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa que integram a totalidade das empresas, né, que permite, através da análise dessas informações consolidadas, termos uma visão sobre a solidez, o desempenho, a estrutura do grupo como um todo. Esse processo de análise é muito mais facilitado na hora que a gente tem as demonstrações consolidadas, que, reafirmando, compreende o grupo de empresas como um todo, que atende determinadas condições, determinadas exigências das práticas contábeis internacionais. Vamos evoluir. Este gráfico ele ilustra o comportamento, o preço das ações no período de 3 de janeiro de 2017 a 23 de maio de 2022. A cotação das ações na Bolsa, na Nasdaq, nos Estados Unidos. Então, nós observamos que os maiores preços obtidos, né, pelas ações ocorreram em 18 de novembro de 2021. A empresa, as duas classes de ações negociadas em bolsas, ou seja, a classe A e a classe C, tiveram, em 18 de novembro, conforme citamos agora há pouco, o seu preço mais alto, né? A ação classe A ela foi cotada a 2.996 dólares e 77 centavos, enquanto que a classe C foi cotada a 3.000
e 14 dólares e 18 centavos, uma diferença de 17 centavos e 17 dólares e 41 centavos, 0,06%. Então, isso mostra que o preço das ações está muito próximo. Então, as duas ações, elas mantêm o preço bastante próximo. Em 23 de maio de 2022, as ações classe A estavam sendo cotadas a 2.229 dólares e 76 centavos, enquanto que as ações classe C estavam sendo cotadas a 2.233 dólares e 33 centavos. Portanto, uma diferença de 3 dólares e 57 centavos entre as duas ações, 0,02%, um valor mínimo. Então, em 23 de maio foi quando organizamos essas informações para a elaboração desse vídeo. Então, as ações já mostraram aí uma queda, né? Então, entre 18 de novembro de 2021, quando elas tiveram sua cotação mais alta, e 23 de maio de 2022, 6 meses depois, 6 meses e 5 dias, as ações caíram, o preço das ações caiu 26%. Isto mostra que as ações são sensíveis, que elas apresentam uma certa volatilidade. Importante destacar também que as ações classe A e classe C, elas mantêm altíssima correlação, né? Uma forte correlação matemática, ou seja, o preço delas, quando uma sobe, a outra sobe e assim por diante. De tal modo que a linha marrom, que está expressa aí no gráfico, que está sendo mostrada, ela refere-se à ação classe C, enquanto que a classe B, a classe A, ela não aparece. Apenas nessa parte aí demarcada se vê uma sombra azul ali num determinado ponto, né? Aí no final de 2021, que são os valores que é a linha representativa das ações classe A, que deveriam ser as mais caras em tese, porque dão direito a voto, porém o mercado não valorizou, não levou isso em consideração, e o preço da ação classe C ele se manteve sempre com uma pequena vantagem, né? Destaque-se mais uma vez que a correlação é forte, o R de Pearson foi de 0,999, 748, 346, ou seja, praticamente 1. Mantivemos essa quantidade grande de casa para mostrar que o número está muito, muito próximo de 1, sem precisar arredondar, né? Então, quando a correlação é 1, a correlação é perfeita. Aqui ela é praticamente perfeita e assume os valores muito próximos das duas ações. Em termos de volatilidade em relação ao mercado de ações, a Alphabet apresentou um beta histórico de 1,13. Quando o beta é igual a 1, o comportamento das ações é exatamente igual ao comportamento de uma carteira hipotética, por exemplo, formada pelas demais ações do mercado. No caso de 1,3, as ações são mais sensíveis que o próprio mercado de ações. Vamos, nesta sequência de retângulos, né, visualizar os highlights, os grandes números do conglomerado em 31 de dezembro de 2021, esses valores em bilhões de dólares, são valores consolidados. Então, os recursos dos sócios totalizaram 251,6 bilhões de dólares. Esse dinheiro aplicado nas empresas do grupo, distribuído entre as várias empresas. O recurso do sócio, em contabilidade, se chama de patrimônio líquido. Esse recurso é proveniente de aporte de capital feito pelos diversos sócios e também pela retenção de lucro ocorrido durante o período na empresa.
Em seguida, temos a dívida da empresa, a dívida consolidada, totalizando 107,6 bilhões. A dívida mais o recurso próprio totalizam 359,2 bilhões de dólares, né? A dívida de 107,6 bilhões de dólares. Então, esse ativo total de 359,2 bilhões de dólares, ele é composto de ativos circulantes, do tipo caixa, aplicações financeiras, recebíveis de clientes e estoques, principalmente. Tem também os ativos fixos, tipo instalações, equipamentos, tecnologia, tem ativos intangíveis, apenas para citar alguns exemplos. Então, esse conjunto de ativos, esse volume de recursos, ele cria as condições para que a empresa desenvolva suas atividades. As atividades geraram vendas de 257,6 bilhões de dólares. Então, as vendas de 257,6 bilhões de dólares se referem à totalidade das vendas realizadas pelas empresas para clientes externos. Vendas que foram realizadas entre as próprias empresas do grupo, elas não estão sendo consideradas aqui, porque a percepção, o conceito é de que a demonstração, as vendas consolidadas, elas integram todas as unidades, se refere a todas as unidades da empresa como se fosse uma única entidade econômica e, portanto, a relação dessa entidade econômica com o mundo externo é o que vai ser considerado para fins de determinação do volume de vendas. Essas vendas geraram lucro de 76 bilhões de dólares. É um lucro bastante significativo, apenas para efeito de nos ajudar a perceber a magnitude desse número. Recentemente, agora em abril de 2022, o empresário Elon Musk fez uma proposta de valor de 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Observamos, por outro lado, que apenas o lucro do ano de 2021 da Alphabet totalizou 76 bilhões de dólares. São mais para se ter a sensibilidade sobre a grandeza dos números da Alphabet. Esse lucro correspondeu a 29,5% das vendas da empresa, portanto, uma margem líquida bastante robusta e bastante interessante, evidentemente. Aqui estamos estabelecendo, nesse novo slide, uma comparação entre a Alphabet, a Netflix e o Twitter, né? Essa comparação ela decorre basicamente do fato de termos recentemente desenvolvido 2 vídeos, um sobre a Netflix e outro sobre o Twitter. Esses 2 vídeos se referem, portanto, a 2 grandes empresas ou a 2 grandes grupos de empresas, né, que trabalhamos com as informações, também as informações consolidadas. E estamos mostrando aqui, neste retângulo do lado esquerdo no gráfico, esta barra em azul, em que temos o ativo de 359,3 bilhões de dólares, na coluna azul. Na coluna verde, temos o ativo total consolidado do Netflix de 44,6 bilhões, e na coluna vermelha temos o ativo total consolidado também do Twitter, de 14,1 bilhões. Vamos para as vendas, que apresentam um comportamento muito parecido. As vendas da Alphabet foram de 257,6 bilhões, a coluna azul. A coluna verde, as vendas da Netflix, 29,7 bilhões, e a coluna vermelha, as vendas do Twitter, de 5,1 bilhões. São 3 grandes grupos econômicos e atuantes na área de tecnologia. Entretanto, a Alphabet mantém números gigantescos, muito maiores comparativamente aos outros 2 grupos.
Neste novo gráfico, estamos apresentando a estrutura patrimonial, os grandes números relativos ao patrimônio da empresa. Então, esta linha azul, ela mostra o ativo total da empresa, o ativo total consolidado. Portanto, é o ativo total do grupo, que em dezembro de 2020 foi de 319,6 bilhões. Em 31 de março de 2022, chegou a 357,1 bilhões. Portanto, teve um crescimento bastante interessante, um crescimento de 12% num período de 15 meses. Em seguida, vale também acrescentar que, dentro deste valor de 357,1 bilhões, temos de caixa e equivalentes de caixa, mais valores imobiliários, 134 bilhões. Ou seja, 38% dos ativos consolidados do grupo se refere a dinheiro ou a rubricas que poderão ser transformadas em dinheiro muito rapidamente. Então, isso é uma informação bastante importante. Nesta linha verde, temos o patrimônio líquido, capital próprio relativo ao grupo. Em dezembro de 2020, 222,5 bilhões de dólares. Esse mesmo tipo de fonte de recurso, ou seja, capital próprio, atingiu 254 bilhões de dólares em 31 de março de 2022. Esse crescimento de 14%, isso vai dar 14%, corresponde aos lucros gerados pela empresa e retidos, né, para manutenção de seu crescimento, por exemplo. Temos a linha vermelha mostrando o endividamento do conglomerado. Em 31 de dezembro de 2020, 97,1 bilhões, e em 31 de março de 2022, totalizando 103,1 bilhões, um crescimento de 6% apenas. É importante destacar que, dentro dessa dívida de 103,1 bilhões, grande parte dessa dívida é composta por rubricas, por dívida de natureza operacional, tipo impostos a pagar, fornecedores, recebimentos antecipados de clientes, por exemplo. Dívida tipicamente financeira, temos o passivo de lease financeiro operacional de 11,4 bilhões, ou seja, apenas 3% do ativo total. O resto da dívida são dívidas que a gente chama de boa qualidade, porque ela tem um caráter de se renovar naturalmente à medida que transcorrem as atividades da empresa, ou do grupo de empresas, no caso. Vamos observar, vamos analisar, vamos visualizar o crescimento das vendas. Então, estamos trabalhando aqui com 5 anos completos e mais um trimestre do ano 2022. Então, o primeiro ano desta série que nós tabulamos aqui neste gráfico para mostrar a venda foi 2017, onde as vendas totalizaram 110,9 bilhões de dólares. Em 2018, essas vendas cresceram, evoluíram para 136,8 bilhões e, em 2019, chegaram a 161,9 bilhões. Esses 3 anos, eles são os últimos anos que antecedem o período da pandemia, vamos dizer assim. Então, em 2020, já em plena pandemia, as vendas da empresa cresceram para 182,5 bilhões de dólares. No ano seguinte, 2021, foi um crescimento fantástico, ou seja, 257,6 bilhões de dólares, correspondendo a um aumento, um crescimento de 41% em relação ao ano anterior, ou seja, ao ano 2020. 2022, por ser apenas os dados, as vendas de um trimestre, janeiro, fevereiro e março, essas vendas totalizaram 68 bilhões.
Considerando que os meses de janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre em cada ano, nos últimos 3 anos, as vendas do primeiro trimestre mostraram uma média de 22% das vendas anuais, alguma coisa nessa linha. Então, nós estamos aproveitando esse referencial para fazer uma estimativa, uma projeção rápida, sem um refinamento maior. Ou seja, as vendas esperadas, portanto, para 2022 deverão ser acima de 300 bilhões de dólares. 305, 310, apenas tomando base esse método, esse referencial que utilizamos. Vamos aguardar para, ao final do ano de 2022, a gente poder conferir e ver o que aconteceu efetivamente. Nesse novo slide, vamos ver o desempenho dos ativos da empresa e as margens com as quais a empresa, o grupo de empresas, né, o conglomerado trabalhou. Então, iniciamos com a margem EBIT. O que é o EBIT? O EBIT é o LAGI, é o lucro operacional antes de computar os respectivos impostos, né? Evidentemente, não computa também possíveis despesas financeiras ou receitas financeiras, é estritamente operacional. Então, o EBIT é, portanto, as vendas da empresa menos o custo dos produtos e serviços prestados e menos a despesa administrativa e as despesas de vendas, essencialmente. Notamos que a margem EBIT em 2020 foi de 22,6%. Isso quer dizer, para cada 100 dólares que a empresa vendeu durante o ano de 2020, sobraram 22 dólares e 60 centavos, 60 cents de lucro operacional antes de computar os respectivos impostos. No ano 2021, esse referencial foi para 30,6 e no ano de 2022, considerando apenas os 3 primeiros meses, a prática da margem aí levou a 29,5%. Margens bastante robustas, bastante boas. Em termos do giro do ativo, o giro do ativo ele tem a característica assim da produtividade, da eficácia no uso da capacidade instalada, dos recursos que a empresa tem. Então, o giro do ativo em 2020 foi de 0,61. Isso quer dizer que, em média, para cada 100 reais ou 100 dólares que a empresa manteve de ativo, ela realizou vendas de 61. Né? Esse referencial no ano 2021 foi de 0,76, ou 76%. No ano 2022, considerando apenas um trimestre, as vendas do trimestre corresponderam a 19%, ou 0,19%, do ativo médio utilizado pela empresa no período. Se fizermos uma projeção também para fins de ter uma visão, uma expectativa do que acontecerá com o ano, então é possível que esse indicador, o giro do ativo, chegue a 0,76 ou 76%, chegue ao mesmo índice de produtividade do ano de 2021. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, esse é um indicador importante, porque, na essência, uma das metas principais da empresa é gerar retorno, gerar riqueza. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido médio quer dizer quanto sobrou de lucro para cada dólar colocado pelos acionistas e mantido dentro da empresa ou do grupo de empresas. Então, em 2020, foi 21%. Isso quer dizer que, para cada 100 dólares, em média, que os acionistas mantiveram dentro da empresa, eles obtiveram um lucro de 21 dólares. Então, é um lucro bastante interessante, um retorno bastante pomposo. Em 2021, o retorno chegou a 38,2%, ou seja, 38 dólares e 20 centavos para cada 100 dólares, em média, mantido durante o período.
no ano de 2022, o retorno para o primeiro trimestre foi de 6,7%. Se projetarmos esse retorno para o ano todo, vamos chegar a alguma coisa da ordem de 30%, ou seja, para cada US$ 100 de patrimônio, de capital próprio, os seus acionistas estarão tendo um lucro de equivalente a US$ 30. Então, essas são as linhas gerais relativas ao desempenho dos ativos refletidos na margem, né, e também ao retorno sobre o patrimônio líquido médio, que decorre tanto da margem EBIT quanto do giro do próprio ativo. Então, são informações bastante importantes, caracterizando um desempenho bom em termos de resultado. Vamos... No próximo slide, eu vou apresentar algumas considerações, ou as considerações gerais acerca do grupo da Alphabet. Quero aproveitar este momento para apresentar um conjunto de livros que podem ser de bastante utilidade, de apoio técnico e de bibliografia para quem tiver interesse no aprimoramento, no aprofundamento do assunto ou na construção de um conhecimento técnico para lidar com informações financeiras de empresa. Também temos em nosso canal três vídeos que tratam da lógica financeira das empresas. São 3 vídeos, constituem uma série, estruturado com bastante cuidado para ajudar também a construir o conceito para quem não é especialista, para ajudar a rememorar os conceitos para quem conhece e não atua continuamente, e disponibilizar mesmo para quem conhece, se quiser utilizar em algum curso, alguma coisa, os vídeos estão aí para serem utilizados. Vamos, então, às considerações gerais acerca do grupo Alphabet, que desenvolve pesquisa, ciência, tecnologia, conforme mencionamos no início, inteligência artificial, carros autônomos, então uma série de grandes desenvolvimento de ciência oferecendo para a sociedade, né? Não custa dizer que o Google fornece pesquisas, inclusive o Google acadêmico, que contribui significativamente com cientistas, com pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. Os números consolidados do conglomerado confirmam solidez, elevada e contínua lucratividade. Conforme mencionamos anteriormente, em 2021, o grupo de empresas apresentou um lucro de 38% sobre o patrimônio líquido médio, uma lucratividade muito boa. A estrutura de capitais da empresa, em março de 2022, mostrou que 71% dos ativos da empresa, do grupo de empresas, são financiados por recursos próprios, né? A liquidez também é outro ponto de destaque. Em março de 2022, a rubrica de caixa e equivalentes, mais a rubrica de valores imobiliários, totalizaram recursos da ordem de US$ 134 bilhões. Ou seja, a empresa tem todo esse volume de recurso, uma parte dele é dinheiro e a outra são rubricas que são transformáveis em dinheiro muito rapidamente. Isto lhe dá muita força para desenvolvimento de novos projetos, para novas aquisições, para a incorporação de outras empresas. Então, a situação de liquidez é uma situação que mostra muita tranquilidade. As empresas do grupo, vale a pena destacar, são normalmente empresas inovadoras e com atuação em muitos países, né? Isso tem o lado positivo de facilitar a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, representa risco para o próprio Google, para o YouTube, para empresas do conglomerado da Alphabet.
Então, a cultura, as leis, as regulações, os interesses dos países, muitas vezes, faz com que a empresa esteja sofrendo processo, né? Os tipos de riscos normalmente alegados podem estar relacionados à privacidade, né? Então, hoje em dia, pelo serviço e pela utilidade do Google, todos nós pesquisamos o Google, temas de nosso interesse, tudo, e dada a grande capacidade de armazenamento de informações e de pesquisa, de tudo isso, as máquinas da empresa terminam retendo, né, essas informações e sendo capazes de fazer análise de perfis de usuários, coisa desse tipo, né? Ao mesmo tempo, se nós estamos nos locomovendo, utilizando o Google Maps, por exemplo, né, está sendo registrado o horário que nós estamos em movimento, o trajeto que nós estamos fazendo, o destino para o qual nós estamos seguindo e assim por diante. Então, a privacidade das pessoas pode estar sendo, eu não vou dizer que violada, mas está sendo acompanhada em decorrência desse conjunto de serviços que a organização está oferecendo. Outro grupo de risco são os chamados direitos autorais. Essas empresas disponibilizam uma quantidade enorme de conhecimento, de informações, né? E, apesar de todo o cuidado que elas venham a ter com robôs, com filtros, é sempre possível que alguém possa estar alegando que houve violação de um direito autoral relativo a uma música, relativo a um conhecimento, alguma coisa desse tipo. Então, são pontos aí que são administrados, evidentemente, pela empresa que já tem estrutura e cultura e experiência para isso. A outra parte, outro grupo de reclamações que pode ter, poderia estar associado à censura. Alguém quer colocar alguma coisa, disponibilizar no Google e o Google e o YouTube podem não aceitar devido ao controle que mantém para adequar as informações que sejam para a criança, evitar informações que venham estimular a violência ou perseguição a grupos étnicos, coisas desse tipo. De qualquer modo, é importante destacar que o Google, essas empresas do grupo Alphabet, assim como outras empresas de atuação semelhante, dispõem de equipes especializadas de advogado para tratar desses assuntos, dispõe de equipes de técnicos que estão ajustando seus programas, dispõe de inteligência artificial para ajudar no controle dessas situações. Obrigado a você que assistiu esse vídeo, tenho certeza que as informações lhe serão de grande utilidade. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e aperte o sininho para que você seja avisado de novas produções, de novos vídeos. Receba o meu abraço e até breve.